hoje aqui é estender um pouco esse trabalho deles com uma experiência, né? Você passando um pouco da sua experiência para que eles, se eles viverem uma situação parecida e tal, para eles já terem uma bagagemzinha aí. Então, assim, é uma parte funcional, tranquilo, você vai contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chegou nesse projeto, sua experiência no teatro, no cinema. A gente assistiu o filme do Velho, foi super legal. Eu, na verdade, eu fui bem culpado, assim, na escolha do filme, porque ele marcou toda uma geração, né? O filme do Velho é um filme super importante e tal. E aí eles também têm algumas perguntas para fazer para vocês. Feliz Ano Velho foi de 1980. Feliz Ano Velho foi de 1986. Portanto, lá se vão 24 anos. Você assistiu quando, filho? Você assistiu terça-feira. Mas eu assisti em 85 eu tinha 18 anos e marcou bastante, porque eu estava naquele período de transição. Foi um filme que marcou muito, porque eu já tinha lido Feliz Ano Velho. Aliás, eu li Feliz Ano Velho 3 vezes na minha adolescência. Ih, essa tá... Feliz Ano Velho tem uma história engraçada, porque ele era um livro, né, do Marcelo Rubens Paiva, que ele escreveu em 82, 83, por aí. E era um livro que toda a garotada que tinha 18, 19, 20, 21, 22, todo mundo leu aquele naquela época. Eu também era fã daquela história. E Marcelo, na verdade, a gente tem praticamente a mesma idade, né? Não é mais velho que ele. E aí depois veio uma peça de teatro em 84, que viajou o Brasil todo, que era o Marcos Frota que fazia o papel do Marcelo, assim. E depois virou um longa-metragem desse centro-ofício do cinema. Né? Então, antes de fazer o Feliz Ano Velho como filme, eu já era fã da história, porque eu já tinha lido aquele livro, e já era fã da peça, porque eu já tinha assistido a peça também. Então eu me aproximei daquele trabalho como fã, né? Porque eu achava aquela história sensacional. Eu e mais milhares de garotos e garotas daquela época, assim, a história era muito fascinante. E o filme foi filmado no segundo semestre de 86. Eu tinha 25 anos quando começou o filme, terminei o filme com 26 anos. Eu estou com 50 agora, então faz exatamente mais de 25 anos. Né? Uma história grande, assim, por muito tempo. Parece que eu olho assim, você olha essas imagens, você vê as diferenças. Pelo menos aquele cabelo não tem mais, graças a Deus. Então, o filme é muito forte, eu acho que ele fala de um assunto muito pertinente, né, até hoje, assim. E ele foi realizado com uma moçada, né, uma Madeira, como é que ela agora fazendo a novela, faz a Hub na novela. O elenco tinha a Eva Vilma, que fazia a mãe do personagem, tinha, enquanto botamos silencioso para colocar esse negócio, tinha o Marco Nanini, que fazia o melhor amigo do personagem, tinha um monte de atores bacaníssimos, assim, a Isabel Ribeiro, que fazia terapeuta, que acompanhava o processo de recuperação dele. Alguns atores já morreram, a própria terapeuta Isabel Ribeiro, ela faleceu de câncer poucos anos depois do filme. O cara que faz o Arnaldo, aquele outro que é tetraplégico, se suicida, ele também faleceu no início dos anos 90, se não me engano. Enfim, tem algumas pessoas daquela equipe que faleceram. Mas aquela história, na verdade, cada adaptação, a peça tinha uma adaptação muito mais, uma ênfase muito maior na onda política, né? A peça tratava da coisa da repressão, dos desaparecidos, no caso o pai do Marcelo, que foi sequestrado e desaparecido. Mas o filme, como vocês devem ter reparado, ele tem uma abordagem muito mais da subjetividade do personagem, né? Uma viagem em um piano, porque o diretor, o Gerwitz, Roberto Gerwitz, ele, o que interessava na história do Feliz Ano Velho era... A história política aparece também, mas é mais pano de fundo. A história do Feliz Ano Velho, o filme, é muito mais a viagem do personagem em direção a ele mesmo, e a paralisia como uma metáfora do processo de individuação, de amadurecimento daquele personagem. Então, muito antes de ser um personagem tetraplégico, no sentido de cara ter uma lesão na sétima cervical, esse ossinho que a gente tem aqui,
Quando você coloca a mão no seu pescoço, esquenta passar a mão para você. Tem um ossinho que salta aqui na nuca, né? Esse aqui é a sétima cervical. Quando você tem lesões daqui para cima, da cabeça, são lesões altas que a gente chama. Que dão limitações de movimento tremendo. Você fica tetraplégico, tetra de 4. Os 4 membros você perde a movimentação dali. E com todas as consequências que isso acarreta, né? Mas esse personagem, muito antes de ser um personagem com problemas físicos de paralisia, a paralisia física era uma metáfora de uma paralisia emocional. Aí que tem aquela história daquele objeto de cristal colorido que se quebra e tal, não sei o quê. Mas aquilo é uma metáfora do processo de paralisia interna do cara pelo medo que tem, enfim, de abordar suas próprias questões, tal, pela recusa de crescer em outra instância, né? Então, essa opção do Roberto como roteirista, como diretor, para mim como ator foi uma opção interessante de trabalhar. Você trabalha muito no sentido da subjetividade. A história é contada muito mais do ponto de vista interior do que do ponto de vista externo. Embora aconteçam muitas coisas também ao longo do filme, mas a grande viagem desse personagem é interna, né? A viagem, como é toda grande história trágica, o personagem em direção a ele mesmo, né? Todo herói trágico vai em direção da sua dor, do seu processo de individuação e da sua verdade mais profunda. Então, o Filhos da Novelli, como filme, tinha essa coisa muito interessante de você acompanhar a dolorosa viagem daquele cara em direção à sua verdade mais profunda e o processo de amadurecimento que decorre daí, né? Então, apesar de ser, né, já ter tido o livro, a peça, o filme ele tem uma abrangência muito maior, né? E esse filme ele acabou sendo um marco realmente naquela época, assim, não só para todos os jovens, mas eu acho que não só para quem gostava de cinema, gostava de fazer cinema. Estreou em 88, né? Cada 88 quando estreou aqui em São Paulo. E aí eu queria saber de você, assim, para você, Marcos Breda, aí, como ator, assim, como que foi, qual foi a experiência que você carrega até hoje, qual foi a sua relação de fazer parte desse marco, desse filme que foi tão forte? É uma boa pergunta, porque provavelmente, de todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu acho que foi o trabalho que mais transformações ocasionou na minha vida. Eu comecei a trabalhar como ator em 1981, mais ou menos, entre 80 e 81. Então, naquela época, quando eu comecei a fazer aquele filme na metade de 86, eu tinha 5 anos de carreira, eu já trabalhava em alguns poucos, eu sou gaúcho, de Porto Alegre, morava lá naquela época. E trabalhava, fazia teatro, fazia cinema e fazia até televisão, mas lá em Porto Alegre, é uma realidade muito diferente do centro do Rio São Paulo. Para a gente, lá, para quem era jovem, garoto, naquela época, Rio São Paulo parecia uma coisa muito distante, muito inatingível, o centro do país, né? São Paulo e Rio, para a gente, a prioridade que a gente tinha, é o centro do país. E trabalhar fora do Rio São Paulo é uma realidade nossa, assim, por exemplo, nenhum ator que eu conheço, que eu tenha conhecido naquela época, eu incluído, ninguém sobrevivia do seu trabalho de ator. Todo mundo fazia 2, 3 coisas para sobreviver e a atuação era uma coisa quase um capricho, né, de moleque. Eu, na época, eu estava para fazer o teste para o filme, eu fazia faculdade de letras de manhã, na Federal do Rio Grande do Sul, eu dava aula numa escola de inglês, em Porto Alegre, de tarde, trabalhava em publicidade, fazia voz de comercial de rádio, áudio para vender, dublagem, voz de bichinho, esses, né, liquidação das lojas americanas, tem que ter lá um coelho que fala, fazer voz do coelho, né, as coisas. E de noite ensaiava teatro. Então, assim, fazer teatro, ser ator, era uma atividade absolutamente paralela e que não dá sustento. Você não ganhava o suficiente para sobreviver. Quando pintou esse filme, a possibilidade de fazer esse filme, isso acabou me fazendo sair de Porto Alegre, sair da minha família, dos meus amigos, vim morar em São Paulo. E daqui de São Paulo, depois de 1 ano de trabalho aqui, eu acabei depois do filme indo morar no Rio e trabalhar no Rio de Janeiro. Continuar fazendo teatro, que eu sempre fiz a minha vida toda e continuo fazendo sempre. Fazer televisão,